Olá, amigos. Eu aqui mais uma vez para falar do nosso Vascão. Ele ontem não foi um Vascão, foi um Vasquinho. Mas tudo bem. Jogo é jogo, nem sempre a gente vence, nem sempre, conforme eu sempre digo, nem sempre vence o melhor. Mas o Vasco ontem, o primeiro tempo, o Vasco jogou bem pra caramba, perdeu muito gol. O Vasco no primeiro tempo era para ter feito uns 3 gols mais ou menos. E no entanto sofreu um no final do primeiro tempo. Mas tudo bem, o Vasco entrou em campo ontem. O jogo foi contra o Bahia, né? Lógico. O Vasco jogou com Léo Jardim, Puma, Robson, Léo e Piton. No meio de campo ele deu uma mexida. Ele conservou o Andrei, o Jair e tirou o Rodrigo e botou o Marlon Gomes. Na linha ficou Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Tudo bem. Aí no segundo tempo o Vasco tirou Alex Teixeira, tirou Marlon Gomes, Peck, Andrei e essa turma aí entraram Rodrigues, Orediano, Cavarral e Eric Marques e o outro parece que é Jean Cruz, parece, se eu não me engano o nome dele é esse. Aí o Vasco perdeu de 1-0, mas no primeiro tempo, que foi o melhor tempo do Vasco entre os dois, o Vasco merecia ganhar de uns 3-0, porque perderam gol, brincaram de perder gol. Eu fico pensando assim, o jogador está na frente da área com a bola para fazer o gol. O goleiro está embaixo, ele chuta a bola embaixo, em cima do goleiro. Por que não dá um toque por cima? Pô, ontem aconteceu isso. Tem acontecido isso no jogo do Vasco, quase todos os jogos. Então o jogador não tem aquela classe de dar um toquinho embaixo para a bola subir e fazer o gol. Ontem o goleiro do Bahia, que é um frangueiro, né? Mas ontem ele fechou o gol, enquanto o Vasco todo mundo agarra bem. Aí o goleiro do Bahia, ele saiu por baixo, o jogador do Vasco chutou a bola em cima dele. Não podia ter dado um toquinho por cima? Né? Se é um jogador mais esperto, dá um toque por cima. Mas quem fez isso é cabeçudo, né? Aí, então o Vasco ontem, toda a bola que pegava de frente pro gol, só chutava em cima do goleiro. Uma baliza daquele tamanho, podendo dar um toque por lado, só avisava, só em cima do goleiro. Toda a bola era em cima do goleiro. Isso cansa, né? Aí trocou. Aí o goleiro não teve culpa nenhuma no gol. A zaga do Vasco é boa, mas ontem ele, né, teve uma cabeçadazinha ali e deu aquele mole. Mas tudo bem, isso acontece no jogo. Nem todos nós somos perfeitos, tá? Nós somos feitos de acertos e erros. A gente tem sempre que ter mais acerto do que erros. Minha vida profissional foi assim, sempre acertando aproximadamente 90% e errando 10%. Então fazer o quê? Perdeu? Não vamos chorar o leite derramado. Vamos correr atrás para o próximo jogo. Eu espero que o próximo jogo o Vasco vença. Então, se eu for olhar assim, quem jogou melhor do Vasco ontem? Para mim foi todo mundo igual, não teve melhoria nenhuma. Assim, treinou-se a semana toda, aí o Vasco, ele entrou em campo, o segundo tempo se cansou, mesmo trocando 5 jogadores, o Bahia tomou conta do jogo, parecia que o Vasco estava cansado. Para mim, tomara que queime minha língua, mas eu acho que tal de Orediano, para mim é jogadorzinho médio, tá? Não é jogador para Vasco. Os outros dois que entraram, o tal de, como é que é o nome do bicho mesmo? Eu acho que é Jean Cruz, e um tal de Cavarral. Esse Cavarral, ele era para terceiro reserva, não sei. Um dos dois era terceiro reserva do Santos. Não pode prestar, né? Então, não é jogador para Vasco. Se não é para o Santos, que está ruim pra caramba, vai para o Vasco, está bem melhor que o Santos. Então, fazer o que, amigos? Vamos fazer o quê? Correr atrás da próxima vitória. Eu vi o jogo do Botafogo e do Flamengo, foi um jogão, gostei muito, melhor ainda porque o Botafogo venceu, mas que foi um jogão, foi.
O do Vasco não foi um jogão. Foi um jogão para o time do Bahia. O time do Vasco não foi. O Vasco ontem pecou muito no segundo tempo, pecou muito. Então, o time do Vasco parece que no segundo tempo cansou. Nos outros jogos, o Vasco joga melhor no segundo tempo. Nesse de ontem, o Vasco jogou melhor no primeiro. Então, fazer o quê? Vamos para o próximo jogo do Vasco, torcer para que ele ganhe, porque ele continuou com os 4 pontos, né? Uma vitória e um empate. Foi ganhou o Atlético Mineiro e empatou com o Palmeiras. Então ele está com 4. Então, Botafogo em primeiro lugar, né? Fluminense em segundo. Então, vamos torcer que o Vasco melhore. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça de dar o like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Falar do Léo Jardim. Para mim, um bom goleiro é o melhor do Vasco. Não é o melhor do Rio, mas é o melhor do Vasco. O Puma, eu acho que o Puma, o Léo, que chama de Léo Pelé, e o Jair foram os 3 melhores que veio para o Vasco esse ano. Para mim, minha maneira de ver, foram os 3 melhores. Apesar que ontem o Jair não estava muito bem. Agora eu não entendo esse técnico. Se esse Rodrigo, ele vinha bem todos os jogos, por que tirou ele e botou Marlon Brando? É Marlon Gomes. Marlon Brando é um ator, né? Então, Marlon Gomes. Então, eu achava que se assim, continuava com... A não ser que ele estava vindo de contusão, mas não sei. Mas botava ele, qualquer coisa, botava o Marlon Brando no segundo tempo. Mas não, aí ele vinha bem no time, treinado com o time ali, já tudo junto, tirou para botar outra peça. O Marlon Brando não é ruim, ele é um bom jogador, eu gosto dele. Mas já estava certinho, em time que está ganhando não se mexe, a não ser que haja problema de contusão. Mas ontem, aí depois continuou com o PEC, o Pedro Raul, que é horrível, Alex Teixeira, Andrei Santos, Jair, Puma, Robson e Léo e Piton. A defesa levou um gol, mas não jogou mal, jogou bem. Esse Léo, o zagueiro, que chamam de Léo Pelé, ele é muito bom jogador. É o melhor zagueiro para mim do Rio. Do Rio é o melhor zagueiro ele, para mim. Agora o Puma é muito bom de bola, não é à toa que ele é lateral direito da seleção do Uruguai. O Robson também, não sei de onde ele veio, está saindo muito bem. O Piton também era do Corinthians, não jogava lá no Corinthians, veio para o Vasco, está reagindo bem pra caramba. E o demais é Andrei Santos, né, que já agora em junho ele vai embora, então já tinha que estar treinando o outro para deixar no lugar dele, né? O Jair, que foi uma boa compra do Vasco, o Marlon Brando, que jogou ontem, uma boa revelação do Vasco, o Peck também é uma boa revelação, não é o jogador que o Vasco está precisando, mas é um bom jogador. O Pedro Raul, o pior jogador do Vasco para mim, e o Alex Teixeira, que a idade chegou, entendeu? A idade chegou, então... Para mim, ontem ficaram todos eles no nível só. Se eu for dar 6 para um, vou dar 6 para todos eles. Entendeu? Então, não teve nenhum melhor. Ah, esse saiu melhor que o outro. Para mim, não teve nenhum. Se fosse dizer assim, qual foi o melhor entre todos, um leve, assim, se eu dei 6 a todo mundo, o Léo vai dar 7, 6,5. O Léo Pelé, que jogou bem ontem. Bem, ele tem jogado bem todos os dias. Então, fazer o quê, né? Então, essa leitura que eu fiz aqui em relação ao time do Vasco é a que eu penso. Agora, tem gente que pode pensar que o Puma foi o melhor em campo, o Piton, aí cada um tem a sua maneira de ver o jogo. O jogo que eu vi, o Léo, o goleiro do Vasco, o Léo Jardim foi bem. Então, foi todo mundo, para mim foi o mesmo nível, todos eles, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo jogo. Tchau!